Fala galera, hoje é dia de clássico, teremos aí Flamengo e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando, são dois jogos de ida e volta, e o time do Vasco tem a vantagem do empate, né? Nesses dois confrontos aí o Vasco tem essa vantagem, né? Se o jogo terminar empatado aí em resultados aí nos dois jogos, o time do Vasco avança para a final do Campeonato Carioca. Do outro lado, tivemos aí o Fluminense perdendo para o Volta Redonda no jogo de ida por 2-1. Teremos ainda o jogo de volta, né? E hoje o jogo aí do Flamengo vai rolar às 9h10 da noite, né? Teremos aí casa cheia para esse jogo de semifinal, mais um clássico entre Flamengo e Vasco. Lembrando que as duas equipes jogaram recentemente, a equipe do Vasco saiu melhor e venceu o Flamengo por 1-0, galera. E coloca nos comentários aí quem é que vai avançar para a final do Campeonato Carioca. É Vasco ou é o Flamengo? Flamengo e Vasco em 11 jogos no Campeonato Carioca. Olha, os dois fizeram 23 pontos, exatamente o mesmo número de vitórias, empates e derrotas. 7-2-2. Só que o Vasco em segundo e o Flamengo em terceiro na primeira fase. Aproveitamento idêntico, 69,7% para os dois. O Vasco fez um gol a mais e os gols foram pro. Isso tá perfeito pro Prats falar que hoje vai dar empate. Não, se eu tivesse um palpite e eu puder escolher o empate, pra mim é jogo pra empate. Não! Sim. Não! Sim. E na volta também? Não, aí é uma outra conversa. Na volta o empate é bom também. Que novidade! Não dá pra arriscar. Quando tem jogo assim, segunda e domingo, não dá pra você segunda-feira arriscar o que vai acontecer domingo. É muito tempo até esse domingo. Você vai se consagrar com 2 empates. Melhor não. É o seguinte, o que acontece hoje é um jogo que eu imagino equilibrado. O momento do Flamengo não é um momento bom, mas o Flamengo tem um elenco que ninguém tem. A gente não pode perder isso de vista. O nível técnico do elenco do Flamengo é um nível acima dos demais. O Vasco pode fazer o jogo muito bom que fez na primeira fase, quando ganhou o golaço do Pumita. O Vasco tem dado sinais de evolução jogo após jogo. Tudo isso a gente pode esquecer. Qualificou muito o seu elenco. Sem dúvida. O Barbieri realmente tem um começo que é positivo, um bom cartão de visitas para ser técnico do Vasco. Tô sentindo que ele vai dar a vitória do Flamengo. Mas tá caminhando para isso. O Flamengo tem um nível de jogador que ainda é acima dos demais. Então você está dizendo que vai dar Flamengo. Pronto. Deixa chegar na hora do palpite, professor. Mas o Pratos pontuou bem, porque tem uma diferença. Quando a gente fala de Fluminense favorito contra Pedro o Flamengo... Raul, na primeira fase, girou trave. Tá, espera acabar. Tá bom. Espera acabar o campeonato. Sem Nessa, emoção. nessa análise que o Prats fez, perfeita, o Corinthians tinha que ter amassado o Ituano. Uma surpresa Qualidade pra mim. técnica. Uma surpresa. A eliminação do Corinthians foi uma surpresa pra mim. Essa sua análise vale porque ela é de antes do jogo. Exatamente. Antes do jogo é muito legal. A ação não tem pra ninguém, né, prof? Mas Ninguém diga perde, pra ele. como diria o Muricy. a gente pontuar o Fluminense favorito contra o Flamengo para a decisão da Taça Guanabara era uma coisa que não envolvia só o momento do Flamengo. A gente analisa o elenco do Fluminense, a maioria dos jogadores desde o ano passado, o Diniz com mais tempo de trabalho, uma ideia consolidada, um Fluminense que tem sido transformado o Flamengo em freguês, mesmo com essa superioridade financeira. Então, por tudo isso, a gente colocou o Fluminense como favorito. No caso do Vasco, é preciso reconhecer que o Vasco chega mais confiante para esse jogo. Isso que eu ia dizer, mentalmente. Não, se comparar o nível de confiança das duas equipes, o Vasco está com um astral muito melhor, um ambiente mais leve. Agora, não dá para dizer que o Vasco é favorito, porque são 2 jogos, e aí a coisa já se equilibra. Você dá uma chance a um adversário que tem um elenco melhor de se recuperar uma partida, dependendo do resultado. E você tem um time em formação. Esse time do Vasco ainda vai ter oscilação, há coisas que o Barbieri precisa resolver. O Andrei acabou de chegar, por mais que fosse um jogador que estivesse... Estreou nesse jogo contra o Flamengo, né? A reestreia foi contra o Flamengo. Foi contra o Flamengo. O Andrei acabou de chegar, ótimo. Não, o senhor mesmo. É ótimo, mas senhor ele mesmo tá foi o cara chegando ao time. Está sempre dizendo que o Andrei é um super craque, que é o novo Beckenbauer. Não. Que eu acho que é um exagero, mas é um grande jogador. Agora que vai dizer que o Andrei é ruim no Vasco. Não. Acabou de chegar, e daí? Ele acabou de chegar, ele já tem entrosamento, ele já conhece o clube, amigo. Você está muito emocionado, né? A segunda-feira de clássico deixa o ambiente assim. O Andrei é um ótimo reforço, mas ele muda a mecânica do meio-campo. Você precisa acomodar o Andrei e, de certa forma, promover um encaixe com o Jair. E esse encaixe
não tem funcionado bem nos últimos jogos. Vou interromper rapidamente o amigo, me dê 15 segundos. É muito mais fácil entrosar o Andrei com o Jair do que entrosar um cabeça de bagre. Continue. Muda para melhor. Eu queria essa mudança aí na mecânica. Muda para melhor, mas muda. Mas ele chega no estádio... Ele não tem o campeonato inteiro para preparar e entrosar com o Andrei. O Andrei já chega num contexto de clássico, de decisão, de semifinal. Então, até por isso, eu equilibro muito esse confronto, mesmo o Vasco tendo uma confiança maior, o que pro Vasco já é uma grande evolução. Também acho. Há quanto tempo o Vasco não chega numa semifinal de campeonato carioca confiando que vai ganhar do Flamengo, confiando que vai ser um jogo igual, tendo vantagem até. Então, já é uma... Verdade, bem lembrado. Exato. Joga por 2 resultados iguais. Então, até por isso, o Vasco já pode... O torcedor vascaíno já pode celebrar uma evolução. Só de chegar com o Flamengo num contexto como esse já é algo legal. E a obrigação de título, a obrigação de passar, está do lado do Flamengo. O Vasco, a obrigação dele... É claro que tende a tratar isso como uma oportunidade única. É a possibilidade mais realista de título do Vasco na temporada. Mesmo com essa evolução de elencos, investimentos, não consigo imaginar um Vasco disputando para ser campeão brasileiro, para ser campeão da Copa do Brasil. Pode ser que a coisa encaixe. Nem pode se iludir com isso, né, Brele? Porque teve ano que o Vasco ganhou o Carioca e... Também é péssimo. Mas Você está sentindo... O Prats fez um discurso e uma análise toda de equilíbrio, mas ele foi mais para o lado de um Flamengo favorito. Eu senti isso. Foi, eu também. Estou sentindo no Breler que está defendendo um equilíbrio, mas ele está... É um equilíbrio vascaíno, um equilíbrio rubro-negro. Está sentindo a mesma coisa? Então você desempata, professor. Está tendo a mesma interpretação? Estou sentindo isso. Diga, Vasco favorito, pode falar. Não é favorito. O Abel está querendo induzir a gente. É possível. Induzir, não. Estou interpretando a fala dele. É muito possível o Vasco passar. Não é a missão impossível. Olha lá. De fato. Não é o Tom Cruise. Exato, não é. Como é que era? Não é o Tom Cruise. Exatamente, é isso aí, É o clima do Oscar, é isso? Não é missão impossível para o Vasco. E esse Flamengo já foi. O Vasco, até no ano passado, quando o Vasco chega na semifinal com o Flamengo, o torcedor já estava desacreditado. Verdade. Hoje é um confronto de igual para igual. O Vasco hoje chega, eu vejo como muito equilibrado. Favorito. Não favorito. Dá para cogitar forte. O Vasco não é favorito. 6-4 nas fichas. Mas até na questão de obrigação, o Vasco pode tirar vantagem. O peso está mais para o Flamengo. Concordo. O Vasco, se é eliminado, qual é a obrigação do Vasco? Estabilidade. O Vasco precisa continuar nesse caminho. Deixar uma boa impressão. Acreditar na ideia de jogo, continuar sendo competitivo. Só vai ter um peso para o Vasco, uma eliminação, se for ali com o atropelo do Flamengo. O Flamengo passando por cima e o Vasco não conseguindo ver a cor da bola. Aí o torcedor vai, opa, andou para trás esse time. Se competiu, se chegou a ganhar um clássico e agora na semifinal rateou desempenho. Agora, se o Vasco tem um bom desempenho contra o Flamengo, consegue se impor, consegue ter essa ideia que é boa de jogar 5 a bola, mas entendendo o contexto de cada adversário, alternando os modos de jogo durante a partida, tendo variação, vai ser uma análise positiva, porque a missão do Vasco vai muito além do Campeonato Carioca. Antes de a gente colocar na tela as prováveis escalações, algumas perguntas para o amigo. Jair, está jogando bola? Nos 2 últimos jogos deixou a desejar. E no geral? No geral, ótimo reforço, tem tudo para emplacar, para ir bem. Mas não pode lembrar aquele Jair do ano passado do Galo, que ia mal na recomposição. 2023, não vem com pessimismo aqui. O balanço até aqui é positivo. Boa. Pedro Raul. Balanço positivo também. Está jogando bem, mas ainda precisa ser mais efetivo. Não vem com esse Maza aí, tem que ter. Tá certo, Brelha. Eu tô estando embaixo em tudo até agora. Pode seguir, Brelha. Pergunta pro Brelha. Piton. Não, você falou Léo. Eu falei Léo. Léo do time. Léo. Absoluto. Respondo eu. Sem ressalvas. Não tem massa. Essa eu respondo. Não tem massa pro Léo. Sem Jogando ressalvas. muito. Até que enfim, hein? Jogando muito. Vamos ver. Lucas Piton. Bom reforço. Apoiando muito bem e marcando bem. Surpreendente. Por Balanço incrível que positivo. pareça. Balanço Imita. positivo. Excelente. Excelente. Teu ranking assim, tem Andrei. o Léo, Pumita. Não, mas aí chegou há pouco tempo, Andrei. Gabriel Peck. Não, mas nem respondeu um, já tá no outro. O Gabriel Peck a gente precisa esperar mais. Espera aí. Precisa Mas tá esperar. indo bem. Não, mas o Campeonato Carioca mas no ano passado foi bem também. Eu tô tudo perguntando aqui, aí você quer voltar com o Jair lá para 2022, Gabriel Peck, você quer ir para 2024? Jardim na primeira fase, Gabriel foi ótimo. Peck, março Contra o Flamengo. 2023, por favor. Está bem. But... Tá vendo quanta gente tá jogando bem no Vasco? Só de Léo falar. Jardim.
no clássico. Léo Jardim, foi muito goleirão. bem. Tá passando tranquilidade, o torcedor olha ali pro gol e fica tranquilo. Só de falar tantos nomes do Vasco, a gente não tinha nome nenhum para falar do Vasco. Essa é a esperança do vascaíno. A cuca do Vasco está muito melhor que a do Flamengo. E acho que o Vasco vai precisar também torcer muito para o astral do Flamengo não melhorar. Porque se o Vasco jogar o seu melhor e o Flamengo jogar o seu melhor, não tem para o Vasco. A última, 10 segundos o senhor tem para a gente dar a escalação, tá? Não é que ele nem respondeu aquele terceiro. Nenê, quando entra nos poucos minutos, sua avaliação. Sério. Foi muito mal no clássico e mostrou que para jogos desse nível tem dificuldade. Embora, como gosta de dizer o Prats, ajude na bola parada. Ajuda. Vamos às escalações prováveis de Flamengo e Impressionado Vasco. com o tanto que ele ajuda. Primeiro jogo, como é que é? Fico impressionado com o tanto que ele está ajudando. É uma coisa incrível. Vitor Pereira, com Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo. Mateuzinho, Thiago Maia, Vidal, Ayrton Lucas, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, como gosta de dizer o Prats, o Evair dos tempos modernos. Você brinca com coisa séria às vezes, Abel. Essas comparações suas, eu discordo de muitas delas. Essa do Beckenbauer me pegou muito aqui hoje. Esse lado direito da defesa do Flamengo é um setor que o Vasco pode explorar com bom apoio do Piton. E ali o Flamengo dá muito espaço. Exato. Maurício Barbieri com Léo Jardim, Pumita Rodrigues, que o Breler... Falou que é excelente. Excelente, Falou que é usou essa excelente. palavra. Eu marquei Exatamente. todas aqui. Boa. Capasso, Léo, Capasso, que Lucas... foi bem, estreou contra o Flamengo e foi bem. sério. Tô gostando dos comentários É dele. sério, é sério. Rodrigo jogou muito também no clássico. Tá bem, Jogou? tá bem. Esse tem o DNA. Jair, Andrei, Gabriel Peck, que o Breler ficou meio assim pra elogiar, mas elogiou. É porque ele não se ilude com o estadual, Breler. Eu entendo, ele fica um pé atrás. Pedro Raul e Alex Teixeira. Jogador de bola. Todo mundo bem nesse Mudou time mesmo, aí, o hein? papo mudou mesmo. Mal, não tem ninguém mal nesse time aí, que você diga assim, o cara tá mal. Todo mundo o no papo momento... mudou mesmo. E o torcedor do Flamengo, mas tá falando dos jogadores do Vasco, não vai falar dos do Flamengo? Precisa? Não. O Flamengo é que todo mundo lá é jogador de bola. Então, Já faz tempo, desde é que o Vasco é uma novidade. Até o ano passado, o Vasco com dificuldade para subir. Mas o que preocupa no Flamengo é a dificuldade de estabilizar um 11 titular. O Vitor Pereira não consegue ainda ter uma ideia de formação, de identidade. E é claro que se a gente pegar o recorte, imaginando que o técnico vai ficar a temporada inteira, ainda é um recorte curto. Mas pensando na realidade do treinador no futebol brasileiro, já passou da hora do Vitor Pereira encontrar uma escalação ideal para esse time. Como é que chegou nesse ponto, meu Deus? Era um time tão certinho. Não, Tão certinho. Obrigado, professor. Só tem desculpa na lateral direita e onde jogava o João Gomes. O resto, E contra o Fluminense, montou tudo. no Fla-Flu, ele encontra uma escalação com o Everton Cebolinha. Mas jogando muito moldando o adiantado. time ao Fluminense, né, Breler? Sem Isso o que é uma Pedro. dúvida que a gente tem para hoje, né? O quanto ele vai tentar, ele vai moldar o Flamengo pensando no que o Vasco pode apresentar. Ele vai repetir aquela formação contra o Fluminense porque é uma formação que ele considerou ideal para o momento. Eu acho que tem essas dúvidas Ele não ainda. pode se dar a luxos, porque não é mole, não. O Carioca virou obrigação. Tem alguns fãs de esportes e logo depois deles vai sobrar um tempinho pro Prats dar o palpite dele. Vale empate? Combinado? Combinado? O Prates. Vale empate? Hoje nós vamos liberar. Galera, assim, a tendência, né, que Vitor Pereira inicie com esse mesmo time que jogou contra o Fluminense, né? Aqui a única mudança aqui é o Ayrton Lucas entrando no lugar do Cebolinha, né? Porque o Cebolinha que jogou fazendo essa ala esquerda, né? E hoje teremos também Mateuzinho jogando na lateral direita. Hoje o Flamengo com 3 zagueiros, Pablo, Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, né? Gerson no banco de reserva, porque não tem condições de jogar o Vidal e Gerson, entendeu? Ou é um ou é outro. E hoje o técnico aí, Vitor Pereira, provavelmente deve colocar o Vidal, né? Ele vai estar barrando o Gerson e o Everton Ribeiro também, que não vem fazendo uma boa temporada, muito abaixo do esperado, né? Arrascaeta também anda muito abaixo também do esperado, mas é um jogador que a qualquer momento ele sempre pode decidir o jogo, né? E o Pedro voltando hoje ao time titular do Flamengo. Já o time do Vasco não tem muitas... Não tem, né? Pra falar a verdade, o time do Vasco não tem modificações. O Capasso, que entrou no último jogo também contra o Flamengo, entrou muito bem, né? Ganhou a vaga dele aí no time do Vasco, né? O Léo também voltando ao time do Vasco. Temos o Puma Rodrigues, o Léo Jardim, que é o goleiro, né? Lucas Pitão, Andrei, Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. O time do Vasco é um time aí
que tá com um padrão, né, de jogo, né, o Maurício Barbieri não deve fazer grandes alterações para enfrentar o time do Flamengo. Ele sabe o que ele precisa fazer para poder jogar contra o time do Flamengo. E já o time do Flamengo ainda não encontrou uma escalação ideal para poder jogar jogos, né? Eu, assim, sinceramente não curto muito qualquer tipo de formação com 3 zagueiros, né? Isso também não significa que a equipe com 3 zagueiros é uma equipe muito defensiva, né? Dependendo de como o time se impõe dentro de campo, né? Pode ser que o time vá para frente, né? Pelo que deu para entender, o Vitor Pereira ele gostou da escalação com 3 zagueiros contra o time do Fluminense, sendo que no segundo tempo o time do Flamengo não conseguiu jogar bem e acabou perdendo de virada para o time do Fluminense.